Boa noite a todos vocês. Nesta segunda-feira, a oração que nós iremos fazer aqui vai ser a oração das causas impossíveis que nós realizamos ontem, neste domingo. Enquanto a gente prepara aqui a oração, estamos preparando para que você possa participar desta oração conosco e também da palavra, que são momentos do culto de ontem à noite. Eu estou mostrando aqui para vocês essas imagens da parede, essa parede que nós cobrimos, esse portão. Aí o que você está vendo, ele é o portão da garagem, aonde passam aí 2 carros. Então estou mostrando você, a gente construindo, a gente arrumando, mas depois eu vou mostrar para todos vocês como era antes, como estava antes. Ficou muito bonito, né? Eu penso até de tirar essa parede preta, pintar de alguma cor aí, não sei, de repente a mesma cor da parede da igreja, né, que é esse verde claro, ou então manter esse azul escuro aí, esse azul de fundo, né? Então, vamos ver a opinião de vocês aí, o que vocês acham, como você faria, porque ficou muito bonito, com a parede preta já ficou diferente. Você vai ver a diferença entre o antes e o depois. Aí eu estou mostrando a construção, o momento em que eu e minha esposa estamos cobrindo o portão, né? Mas depois vocês vão ver o antes. E aí eu penso de que se a gente colocasse um azul em volta aí, um azul para acompanhar aquele azul fundo, fica tipo um L, né? Depois a gente vai colocar umas luzes assim, focando para baixo, destacando aquele azul. Até na hora, quando a gente estiver buscando o Espírito Santo, a gente vai deixar só esse azul em volta, né, dessa parede azul. Ou a outra alternativa é cobrir, pintar da mesma cor da parede, o verde. Eu optaria, sou tendencioso ao azul, fazer um azul com os focos de luzes para baixo, assim, deixando um azul na hora da oração da busca do Espírito Santo. Ou o outro é essa cor aí que vocês estão vendo, né? A cor da parede. Tá meio escuro lá para dentro, porque as luzes também estão apagadas, e o preto também, ele deixou o ambiente bem escuro, né? Cobrimos também o portão, e nós tivemos uma despesa em tudo isso aí que nós fizemos, por isso que eu estou mostrando para vocês, como nas segundas-feiras eu estou fazendo uma programação mais ou menos assim, parecido com uma prestação de contas. Esse foi o nosso trabalho, nosso serviço que nós fizemos no decorrer dessa semana. Então foi gasto a cerca de R$ 2.500, né? Com a mão de obra da pessoa que cobriu lá fora. Você vê que lá fora era também foi coberto com uma borracha, né? E eu paguei 3 diárias para uma pessoa colocar. Compramos o material, sempre procurando economizar, compramos material e aí nós fizemos isso. Olha como que era antes. Antes era assim, você vê o antes e o depois, né? Mas ficou legal, eu gostei muito. Tá aí, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou colocar então para vocês o momento em que nós estamos realizando a oração das causas impossíveis. Eu gostaria nesse momento que você participasse dessa oração junto conosco agora, que foi a oração que nós fizemos. Olha como que era antes, era bem mais claro, né? Bem mais claro, porém era feio. Então eu vou soltar aqui essas imagens aqui aí foi depois da unção. Eu ungi as pessoas ontem, né? E quando eu ungi as pessoas, fiz a unção, aí a gente fez a oração. Participe dessa oração junto conosco agora, em nome de Jesus. Essa é a oração da agora à noite. E depois eu vou trazer uma palavra, uma mensagem, e você vai participar também da oração no finalzinho, e aí a gente encerra. A gente encerra por aqui, tá bom? Então vamos lá.
de algo impossível. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor diz na sua palavra que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Senhor, eu estou pensando agora em algo que é impossível aos olhos humanos. Aos olhos humanos é impossível, Senhor. E eu estou aqui na minha mente, algo para mim, e cada um agora está fazendo a sua oração, ou sentado ou em pé, ou de joelho, no Senhor, para o Senhor não importa. Talvez essa pessoa esteja em casa e ela está de cama. Meu Deus, neste momento, meu Pai, é algo que é impossível, meu Deus, aos olhos humanos, aos homens, é impossível, Senhor. Eu estou me lembrando agora, quando o teu servo, Senhor, ele se viu apertado, ele se viu cercado, pois o grande exército de Senaqueribe, que mandaram cartas dizendo de que iria destruir, de que iria matar, de que iria fazer com que viesse comer o seu próprio excremento, Senhor, as ameaças, e ele se viu impotente diante daquele grande exército, meu Pai. E Israel, um exército tão pequeno, Senhor, mas quando o Senhor disse para o teu servo: esta luta não é tua, esta luta é minha, fica em paz. E é essa paz que a gente recebe agora, porque esta causa, meu Deus, que é impossível perante os médicos, esta causa que é impossível perante os advogados, essa causa que é impossível, Senhor, perante os juízes, perante, meu Deus, as autoridades dessa vida, deste mundo, os políticos, meu Pai, mas para o Senhor não é insolúvel, para o Senhor não é impossível. Seja um problema espiritual, seja um problema no casamento, um problema na Senhor, pode agora, meu Pai, em nome de Jesus. Você que tem uma enfermidade que é incurável perante os homens, uma doença crônica, receba um milagre agora, receba a cura agora. Não tem porque eu mereço ou não tem essa coisa, eu mereço, pastor, não. Jesus já fez por nós, nós merecemos sim, por causa do sangue dele derramado na cruz do Calvário, e é por isso que nós merecemos sim, por causa do sangue de Jesus. Ele nos amou tanto que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. Ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele está sentado à destra do Deus Pai e está intercedendo por mim, intercedendo por ti, intercedendo por nós. Então, se é doença, seja curado agora. Se é um problema no casamento, receba agora a bênção de Deus no teu casamento. Se é um problema com a família, o Espírito Santo já vai avante, já vai adiante, quebrando as portas de ferro, as portas de bronze, as trancas de ferro são quebradas em o nome de Jesus. E toda influência negativa, toda força do mal, todo o mal em nome de Jesus não pode resistir o poder de Deus. E nós, meu Pai, damos ordem que se por trás dessa situação existe uma força maligna, uma força maléfica, se por trás de tudo isso existe, Senhor, o dedo do Satanás, então em nome de Jesus, corta esse dedo agora, quebra essas correntes agora, Senhor, desfaz das obras do demônio, do diabo, e nós expulsamos em o nome de Jesus. Saia dessa casa, saia desse casamento, saia desta família, saia da vida desta pessoa, do emprego, do trabalho, da saúde, em o nome de Jesus. Saia para nunca mais voltar. E nós ministramos a bênção de Deus, a libertação, o poder de Deus. Aleluia, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos essas vidas, eu entrego nas tuas mãos essas pessoas, meu Pai, todos esses que oraram agora, apresentando sua causa, meu Deus, que era impossível aos homens. Essas pessoas vão glorificar o teu nome, Senhor, sim.
vão dar o testemunho e glorificar o teu nome, para que fique sabido que tu és Deus e que não há outro, para que fique sabido que tu és Senhor dos senhores, em o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, nas tuas mãos nós colocamos nossas causas, nossos problemas, nossas fraquezas, nossas fragilidades, entregamos tudo ao Senhor e confiamos em ti, em o nome de Jesus. Amém. Eu tomo posse, Senhor. Nós tomamos posse em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Sente-se, por favor. É isso aí. Graças a Deus. Agora nós vamos aqui para a palavra de Deus. Gostaria que vocês abrissem aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 5 em diante. Eu quero começar do versículo 4, porque o versículo 4 já vem trazendo uma mensagem muito forte para o nosso coração, para que a gente não venha jamais se esfriar, se apagar, desvanecer. Esse versículo 4 aqui que diz, olha, e estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, ele de mim ouvistes. E essa promessa aqui, que ele está se referindo, é justamente a promessa do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Eu penso de que não tem pedido maior, melhor, mais importante do que eu pedir a Deus o Espírito Santo. Quando eu estava buscando o Espírito Santo, eu queria receber o Espírito Santo, se me colocassem numa situação e dissessem, você quer isso ou quer o Espírito Santo? Poderia colocar o que fosse lá do outro lado, eu ia querer o Espírito Santo. Porque o segredo para você receber o Espírito Santo é você almejar, é você desejar. Um desejo ardente, nem aquele desejozinho aleatório. Não é aquele desejozinho, não é aquele desejozinho, aquela, eu quero, quer, não. É aquele desejo ardente, ao ponto de você fazer o que for preciso para receber o Espírito Santo. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1. Porque do 2 já começa dizendo assim, ó. Vamos do 1, versículo do 1. Ele está escrevendo para Teófilo, que eu não vou entrar em detalhe sobre o Teófilo, mas eu só quero trazer a mensagem. Ó. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias, não muito tempo desses dias, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam
reunidos, perguntaram dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo, agora, nesse período, restaurarás tu? Era em Jerusalém. Do norte, do sul, de outros países, de outras regiões, e todos se reuniam ali em Jerusalém. Isso foi durante toda a época da lei, do tempo de Moisés. Desde Moisés. Então o que acontece? Jesus agora está dizendo para os seus discípulos. Jesus veio, está completando há cerca de 3 anos e meio que ele está aqui com eles e está dizendo: eu vim, eu ensinei para vocês, mostrei para todos vocês como deveria ser feito, certo? Agora eu vou ser levado, em outras palavras, eu estou sendo levado. Vocês não se ausentem de Jerusalém. Fiquem lá no cenáculo. Sabe aquele cantinho onde a gente sempre esteve reunido em Jerusalém? Ali naquele cenáculo, eu falando para vocês do Espírito Santo. Fiquem justamente naquele lugar. Se reúnam ali em Jerusalém, que é um tipo centro da velha Jerusalém. Nós estivemos nesse lugar. Só em você chegar nesse lugar, você já se envolve completamente, porque só em saber de que os 120 estavam reunidos ali junto com os apóstolos, os discípulos, e ali eles estavam 10 dias. 10 dias reunidos ali, porque eles ouviram a voz de Jesus, quando Jesus disse: não se ausentem de Jerusalém, porque vai se cumprir na sua vida a promessa. Vai se cumprir a promessa que o Pai falou desde os seus profetas, inclusive o profeta Joel, dizendo que ele derramaria o seu Espírito sobre todos. Então vocês fiquem ali. Certo? Então vocês entenderam? Entendemos, sim, Senhor, entendemos. Então tá bom. Então eu posso ir em paz, eu posso subir. Porque quando vocês estiverem lá e que vocês receberem o Espírito Santo, então já não será vocês que vão viver, mas é o Espírito do Senhor que vai viver em vós. E você vai ver lá no livro de João, no Evangelho de João, o tempo todo você vai ver o Evangelho de João, porque cada um fez a sua narração. Mateus fez a narração dele, diretamente para os judeus. Marcos já fez a sua narração dos Evangelhos diretamente para os romanos. E vem Lucas de uma forma toda intelectual, pois ele era médico, ele era estudioso, ele era da fé, discípulo de Paulo. E Lucas escreve também o Evangelho de Lucas de uma forma bem sofisticada, com mais detalhes. Mas João, o Evangelho de João é diferente. O tempo todo ele está falando. João capítulo 1, capítulo 2, você vai ver capítulo 16, capítulo 14, e o tempo todo João escrevendo os momentos em que Jesus falava do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo. E aí dizendo de que não vos turbeis o vosso coração, crede em mim, crede no Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, irei, mas voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver vocês estejam comigo. Mas ele mostra, não se esqueçam, vocês precisam do Espírito Santo. E é aí onde você vai ver a diferença de Pedro, e não somente de Pedro, a Bíblia destaca mais Pedro, mas todos os outros apóstolos, vocês vão ver, você lendo com esse olhar, você vai ver a diferença desses apóstolos antes de receber o Espírito Santo e depois que receberam o Espírito Santo. Como acontece nos nossos tempos também. Uma coisa é quando você é uma pessoa que segue Jesus, você crê em Jesus. Uma coisa é você quando você está congregando, outra coisa é quando você é selado. Quando você é selado, pessoal, vem um desejo no teu coração de você transmitir para outras pessoas o que você recebeu. Porque vai se cumprir o ministério do Senhor em você, quando ele diz, dai de graça o que eu vos dou de graça. É aí onde quando você vê Paulo, ele dizendo que pesa sobre mim pregar o Evangelho. Há uma cobrança, pesa uma cobrança nele, eu tenho que pregar o Evangelho. E eu vou pregar o Evangelho. Paulo assim, e como todos os outros. Todos nós, quando nós recebemos o Espírito Santo, a gente tem que se controlar, se ter essa moderação, justamente para que a gente não possa se perder, ficar fanático.
ficar bitolado. E é aí aonde a gente, ouvindo a voz do Espírito Santo, ele vai nos conduzir. Mas o Senhor Jesus disse bem claro: não vos ausenteis, não se ausentem de Jerusalém. Se a gente trouxer isso aqui para os dias de hoje, pessoal, é a mesma coisa, não se ausentem da igreja. Não saiam da igreja. Fiquem lá. Porque aonde que nós vamos nos reunir para buscar o Espírito Santo? No açougue? Na padaria? Na farmácia? Aonde que a gente vai se reunir para buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo? Aqui, na igreja. Então nisso pode ser numa igreja bonita, numa casa, aonde se reunirem. Essa igreja não é a parede, não é o piso nem o teto. Essa igreja é quando a gente se reúne, quando a gente tiver 2 ou 3 reunidos ali adorando, buscando. A gente se reúne dia de segunda-feira ali na laje. Às vezes a gente está em 2, 3, e quando a gente está ali, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus vem de tal forma, porque nós estamos congregando, nós estamos reunindo entre irmãos. Hoje de manhã o Juliano falou uma frase muito linda, quando ele diz que uma autora de um livro que escreve, diz que ele estava procurando Deus e não achava. Mas quando encontrou o seu próximo, encontrou Deus. Porque já não era mais ela e o seu próximo, era ela, o seu próximo e Deus, para se cumprir. Quando ele diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou presente. Então congregar é estar entre irmãos. Não adianta se isolar, se desigrejar e dizer: não, eu posso seguir o meu Deus aqui na minha casa sozinho. Não, você tem que seguir o seu Deus, amar a Deus junto com o seu próximo, amando o próximo. Porque se você se distanciar do seu próximo, como que você vai provar que você ama a Deus? Porque você só vai poder provar que ama a Deus quando você ama o seu próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E quando a gente recebe o Espírito Santo, então se confirma esse desejo de Deus, esse sentimento de Deus em nós, que a nossa vontade é de sair pelo mundo pregando o Evangelho, pelo mundo afora, anunciando para as pessoas. Enquanto a pessoa não tem o Espírito Santo, ela está preocupada com a bênção aqui, outra bênção ali. Mas quando ela recebe o Espírito Santo, ela vai fazer a vontade de Deus e ela sabe que as outras coisas serão acrescentadas. Mesmo se ela não pedir, Deus vai dar. Porque o pai, ele é pai. E o pai, o filho não fica precisando de pedir: pai, me dá comida. Mãe, me dá comida. O próprio pai, ele já vai trabalhar e já vai e traz a comida para quando chegar na hora do café da manhã, na hora do almoço, café da tarde, o jantar, tem lá a comida para o seu filho. Assim Deus tem preparado para cada um dos seus filhos, porque Ele é pai, Ele não é padrasto. E quando o Senhor Jesus deu essa dica dizendo: não se ausentem de Jerusalém, é porque em Jerusalém iria descer o Espírito Santo. No nosso caso, não vamos nos ausentar de estarmos comungando, de estarmos congregando, porque mesmo que nós já temos o Espírito Santo, mesmo que você já tenha o Espírito Santo, mas vai haver avivamento, Deus vai estar falando. E ele disse: vós recebereis poder do Espírito Santo ao descer sobre vós. Então não tem como, a gente só vai poder receber esse poder para realizar essa obra de Deus quando o Espírito Santo ele vem sobre nós. Ele diz: sereis minhas testemunhas. E essas testemunhas, não é esses testemunhos de ficar dando testemunho de cura, de casa própria, de que hoje eu tenho minha empresa, olha aqui meu testemunho, minha vida, como que era a minha vida antes e agora como que é a minha vida hoje. Esses testemunhos, o Senhor não está se referindo a isso. Ele diz: sereis minhas testemunhas ao ponto de morrer por mim, como aconteceu na igreja primitiva. Que os apóstolos morreram por ser testemunhas do que o Senhor Jesus falou, do que o Senhor Jesus fez, ao ponto de, na hora da morte desses apóstolos, eles diziam, eles perguntavam: e você, nega ele? Não posso negar, eu não vou negar, eu vi ele, eu comi com ele, eu vivi com ele, eu tive experiência com ele, ele é real, ele é Deus. Não, mas se você negar, você vive. Você vive, se você não negar, você morre. E eles dizerem: nós já estamos mortos para esse mundo, nós já estamos mortos para a sociedade, para essa vida. Então pode matar. A gente vai entregar você na cova dos leões, vamos entregar para vocês para os leões famintos. Pode entregar, porque
Porque se nós vamos morrer fisicamente, mas espiritualmente nós vamos viver eternamente. Então é essa a esperança, a fé, a confiança das pessoas que já são seladas, batizadas com o Espírito Santo, é de que elas não estão mais apegadas a esse mundo, às coisas desse mundo, mas sim a eternidade, a vida eterna. E é aí onde a gente precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. E quando receber o Espírito Santo, não deixa esse fogo se apagar. Esse fogo divino, esse fogo do Espírito de você, faz com que ele se acenda mais e mais. E não durou muito tempo. Olha o que acontece aqui, ó. No capítulo 2, do capítulo 1 para o capítulo 2, são cerca de 10 dias. Se passa mais ou menos 10 dias. E quando eles estando lá reunidos, olha o que aconteceu. Fiz o primeiro tratado, ó cumprindo-se o Teófilo. dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento. Ó, veio do céu um som, como de um vento. Não era um vento, mas era um som. Como um vento. E de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito. Veja, todos foram cheios do Espírito Santo. Então o que interessa para nós é que nós sejamos todos cheios do Espírito. E aqui diz, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E aqui, no decorrer dessa leitura, você vai ver de que o que eles falavam não eram as línguas misteriosas, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, dos mistérios, que quando fala em língua, edifica a si mesmo. Ali já não é o dom de línguas. Aqui não é o dom de línguas. Dom de línguas é lá. Aqui são os sinais. São os sinais das maravilhas. Quando o Senhor, Ele leva esses apóstolos, esses discípulos, a falarem a língua, os idiomas das pessoas que estavam dentro de Jerusalém, aquelas pessoas de vários países, e eles falavam a língua deles. Aqui na leitura você vai ver ao ponto deles dizer, como que eles estão falando o nosso idioma? Como que eles estão falando a nossa língua? É como se, imagina, você começa a falar japonês. É como se você está lá no Japão e você começa a falar japonês ao ponto do japonês perguntar, como que ele está falando o nosso idioma? E essa era a maravilha, o sinal. Dons do Espírito Santo, você vai encontrar lá em 1 Coríntios, quando ele diz, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. E procurai com zelo, com cuidado, com muita atenção, estudando, para poder você não misturar as coisas, para você não se confundir. Por isso não sejais ignorantes. Então aqui em Atos dos Apóstolos, não é o dom, mas é a manifestação do poder de Deus, dos sinais. Vamos continuar lendo, que vocês vão entender direitinho aqui, ó. Aí foram distribuídas, vistas entre eles, repartidas como de fogo, versículo 3, as quais pousaram cada um sobre ele. O versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5, em Jerusalém, estando habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, então houve um som, todo mundo ouviu esse som, esse barulho desse som, como se fosse de um vento, um estrondo, um vento estrondoso, impetuoso, e ajuntou-se uma multidão, e estava confusa. Quem estava confusa? A multidão. Os que estavam recebendo o Espírito Santo não estavam confusos, mas a multidão estava confusa. E porque cada um
os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Por quê? O que está acontecendo? Não são galileus todos esses homens e estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um a nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos e elamitas, e os que habitam em Mesopotâmia, Judéia, Capadócio, Ponto e Asa, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido as nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que é isso? O que está acontecendo? Outros, uma minoria, né? Eles, coitados, ficavam zombando e diziam: estão cheios de mosto, estão cheios de vinho, estão bêbados. Aí entra outra parte de outra mensagem da leitura da Bíblia, mas aqui a gente vê que quando o Espírito Santo ele desce, começa a acontecer maravilhas. Você vai para o capítulo 3, você já vai ver Pedro e João entrando no templo e fazendo o paralítico andar. As maravilhas, os sinais. E saíram pregando o Evangelho, porque estavam revestidos do poder do Espírito Santo. Então isso significa dizer que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos que acompanhar, tem que acompanhar conosco, tem que ter sinais. Tem que ter ensinamento, a gente tem que estudar e aprender a tal ponto de ensinar as pessoas. E outra coisa que vai ter é arrependimento. As pessoas que a gente chegar, a gente vai levar o reino de Deus e essas pessoas vão se arrepender. E essas pessoas vão aceitar, entrar no reino de Deus, aceitar Jesus, aceitar o Evangelho. Então 3 coisas vão acontecer: sinais. Sinais e maravilhas, cura, libertação, salvação, transformação, vai acontecer, milagres, sinais. O outro vai ser eles entenderem o seu ensinamento quando você ensina. E o terceiro é quando você disser: quem quer aceitar Jesus? O terceiro é quando você disser: é chegado a vós outros o reino de Deus. E não precisa nem você trazer aquela tradição antiga: vem aqui na frente, levante sua mão, aceite Jesus, se entrega. A própria pessoa, na pregação, no ensinamento, no momento, ela se rende, ela se entrega. E ela diz: eu aceito esse Deus. Então quando nós recebemos o Espírito Santo, estes sinais nos seguirão. Você vai ver a confirmação de tudo isso lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E estes sinais hão de acompanhar todos aqueles. Hão de acompanhar. Então os sinais têm que nos acompanhar. Tem que nos acompanhar, vai nos acompanhar. Se o Espírito do Senhor está sobre nós, os sinais vão nos acompanhar. Vai acontecer na nossa vida e vai acontecer na vida dos irmãos, das pessoas, dos espectadores, de quem estiver nos ouvindo, de quem estiver nos assistindo. Vai acompanhar, porque não é você mais que fala, já não será mais você que vai falar, mas é o Espírito Santo que vai falar. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos de pé em nome de Jesus, porque eu quero carregar comigo esse Espírito. A mãe de Jesus, Maria, Nossa Senhora, como diz os católicos, carregaram o menino Jesus no ventre. Nós vamos carregar o Espírito de Jesus na nossa alma, no nosso coração. Aleluia. Amém, pessoal? Vocês querem carregar o menino Jesus ou o Espírito de Jesus? O Espírito de Jesus, que nós queremos carregar e vamos carregar, e todos verão, nossa família, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, as pessoas que não nos conhecem, todos verão o Espírito de Deus na nossa vida, todos verão o Espírito do Senhor na sua vida, porque eles vão ver o diferenciado, a diferença entre o justo, o que busca, e o perverso, o que não quer nada. E aí está o segredo.
de você fazer esta oração e dizer: Senhor, eu já tenho o Espírito Santo, eu já recebi o Espírito Santo. Eu quero um avivamento, eu quero uma renovação. E se você diz assim: eu não tenho, pastor, ainda eu não recebi, eu não tive essa experiência. Porque se você disser assim: como que eu sei que eu já tenho o Espírito Santo? A pessoa que já tem o Espírito Santo, ela não tem dúvida. Ela não tem dúvida. Ela não fica assim: ah, será que eu tenho o Espírito Santo? Tenho ou não tenho? Tenho ou não tenho? Não fica assim. Não, ela não tem dúvida. Se alguém disser... Uma vez eu e minha esposa, nós passamos por uma situação diante de um bispo, de um bispão, e a gente estava numa situação difícil, e que minha esposa ficou nervosa e começou a chorar. Mulher, né, mais fraca. Eu estava tremendo, com frio na barriga e querendo ir no banheiro. Ela começou a chorar. Medo, um montão de coisa acontecendo. E eu lembro que o bispão lá perguntou: minha filha, por que você está chorando? Você tem um Espírito Santo? E minha esposa olhou assim nos olhos dele: tenho. Eu não tenho dúvida, eu tenho o Espírito Santo sim. Porque não é porque a gente tem o Espírito Santo que a gente deixa de ser humano. Não é porque a gente tem o Espírito Santo que a gente vira um Superman. Não. A gente vai ter o Espírito Santo e vai ser normal. Vai sentir as mesmas necessidades fisiológicas, vai se sentir cansado, vai se sentir fraco, vai vir tentação, vai vir pensamentos, vai vir desejos, vai vir um montão de coisa. A diferença é que agora com o Espírito Santo a gente consegue vencer a tentação. Aleluia. Amém, pessoal? Então, recebam agora o Espírito de Deus e recebam também, nesse momento, uma renovação. Se você já tem o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, se você já tem o Espírito Santo, então recebam a renovação. Se você não tem o Espírito do Senhor, então receba agora o Espírito do Senhor, em o nome de Jesus Cristo, ó Deus. Esse momento, ó Deus, em que nós estamos aqui reunidos, falando, meu Pai, do Teu Espírito, Senhor, e se renovando esta palavra que o Senhor nos traz, nos deu, Senhor, mostrando para nós que a gente tem que congregar, que a gente tem que se reunir, que a gente não pode, meu Deus, vacilar, que a gente não pode, meu Deus, titubear, mas a gente tem que passar por cima do cansaço, dos obstáculos, das dificuldades. A gente tem que passar por cima de tudo que vier na nossa frente, ó Pai, para poder ter uma experiência, para poder ter uma renovação, para reabastecer o nosso tanque do nosso combustível, Senhor, é isso que nós queremos, Pai. Até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco, mas nós queremos permanecer, nós queremos, meu Deus, continuar até o último fôlego da nossa vida, Senhor. O Senhor disse: e aquele que perseverar até o fim será salvo, e nós queremos, ó Deus, perseverar até o fim, Senhor. Nos ajude, Senhor, para que a gente não venha esmorecer, para que a gente não venha olhar para trás. Ah, meu Pai, é por isso que nós buscamos o Senhor de toda a nossa alma agora, porque nós queremos permanecer, Senhor, para que se cumpra a Tua palavra na nossa vida. O Senhor falou para os apóstolos: não se ausentem, não se ausentem de Jerusalém, não se afastem de Jerusalém, para que venha se cumprir a promessa do Pai. E a gente sabe, meu Deus, de que a promessa do Senhor se cumpre na nossa vida, meu Pai, no momento em que nós perseveramos, no momento em que a gente persevera até o fim. Eu quero ir até o fim, Senhor, em o nome de Jesus. Por isso, renova-nos, porque nós queremos ir até o fim nessa caminhada, meu Pai. Foram muitos que saíram lá do Egito, mas não foram todos que entraram na terra prometida. Muitos morreram no deserto e não entraram, Senhor, mas Josué e Caleb entraram, meu Pai, e nós queremos fazer parte desse grupo, fazer parte desse povo, Senhor, que entra, meu Deus, na terra prometida. Ó Senhor, ó meu Pai, renova nossa fé, nosso coração, não deixa a gente olhar para trás, desanimar, desistir, Pai. Eu quero orar por essa pessoa que está em casa
Eu quero orar por essa pessoa que está aqui, Senhor, agora, congregando conosco, Senhor. Visita ela, meu Pai, dê força para ela, meu Deus. Faz com que esta pessoa, Senhor, venha olhar para o seu alvo, olhar para aquilo que ela está querendo, que é a vida eterna, que é o Espírito do Senhor. Então, meu Pai, que esta pessoa venha permanecer forte, firme, fiel até o fim, e que nada dessa vida, nada desse mundo venha lhe contaminar, mas que ela esteja, meu Pai, olhando para Cristo, olhando para o Senhor, para não acontecer, meu Deus, com ela o que aconteceu com Pedro, pois Pedro, quando parou de olhar para o Senhor, ele afundou nas águas. Tem muitos que estão se afundando, meu Deus, nas águas do mar desta vida, porque estão parando de olhar para o Senhor. Ah, meu Deus, não nos deixes, meu Pai, não nos abandone, meu Deus. Nós queremos congregar, queremos permanecer na sua congregação, na sua presença, Senhor, em oração, e só o Espírito do Senhor, meu Deus, para nos manter. E é por isso que eu oro agora, meu Deus, por todas essas pessoas, para que elas sejam fortes, para que ela, meu Deus, venha ler a Bíblia, ela venha jejuar, se consagrar, se santificar, para que ela venha vencer a carne, vencer, Senhor, para que ela venha vencer, meu Pai, o diabo que está ao redor desta pessoa, bramando como um leão, para afastá-la, para fazê-la desanimar, olhar para trás e desistir. Então, ser com essa mulher, ser com esse homem, ser com esse jovem, com essa pessoa, Senhor, ser conosco, e fica conosco, Senhor, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa confiança, e essa é a nossa fé, ó Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor dos céus e da terra. Eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, te agradecer por mais um domingo, por mais uma semana que vencemos e começamos uma nova semana, que é hoje. Eu quero te agradecer por tudo, ó Pai. Muito obrigado, Jesus. Te louvamos e te bendizemos pelo Senhor estar cuidando de nós e da nossa família, em o nome de Jesus. E todos digam amém. Diga graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pode sentar, por favor, vocês que estão aí na internet, vocês que estão aí na sua casa, do outro lado. Eu vou encerrando a transmissão por aqui. Eu tenho certeza que você está abençoado. Sabe, você que não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Sempre quando você receber um vídeo, uma live, uma transmissão, sempre vocês dão um joinha para poder o algoritmo distribuir para outras pessoas também assistirem. Quero dizer para você que amanhã, 5h15, eu estou gerando o link da madrugada. E quando for 5h19, a gente entra novamente realizando a oração da madrugada. Amanhã, quem vai orar vai ser o Rodrigo Rodrigues, obreiro do reino. E nós vamos ser abençoados com a oração do Rodrigo Rodrigues, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deixa eu me desconectar aqui.